objetivo principal da análise do cariótipo é exatamente poder identificar nos cromossomos mutações. Qualquer mutação pode ser vista no cariótipo? Não, né, gente? Aliás, uma lembrança previamente, né? O que é uma mutação? Mutações são quaisquer alterações acidentais, ou seja, não programadas, no material genético de alguém. Como assim acidentais? Como assim não programadas? É porque, gente, existem situações onde eu tenho alterações no material genético, só que a gente se programa para fazer essas alterações. É o que acontece, por exemplo, com o famosíssimo crossing over, né? Mesmo quem não lembra lá de meiose, muito bem, talvez lembre lá de um fenômeno chamado crossing over, que ele promove variabilidade genética mexendo no material genético. Eu posso dizer que crossing over é mutação? Posso não, gente. Porque mutação é uma coisa que acontece sem que eu queira, sem que eu tenha me programado para fazer isso. Enquanto que nesse caso lá, o fenômeno do crossing over, meio que já está no script você fazer crossing over, você já está programado para poder fazer o crossing over. Por exemplo, engenharia genética, né? Engenharia genética eu não vou dizer que é mutação. Mutação é acidental, mutação não foi programada e, bem ou mal, na engenharia genética tem um cientista, tem um pesquisador que vai programar para fazer determinada mudança, para criar um organismo geneticamente modificado, para criar um organismo transgênico e daí por diante. Tanto é que eu diria que o material genético ele pode ser mudado por três coisas basicamente. Crossing over, que é um fenômeno natural. Engenharia genética, que é uma situação que o homem vai lá e mexe no material genético. E qualquer outra moçada vai ser mutação. Por quê? Tirando o crossing over, que você se programa para fazer isso. Né? O seu corpo está geneticamente programado para fazer crossing over. Tirando a engenharia genética, que um cientista se programa para fazer uma mudança. Qualquer outra mudança que pode acontecer, vai ser uma mudança que você provavelmente não queria que acontecesse. Uma mudança acidental, uma mudança não programada, e essas, elas são mutações. Então, eu não diria, por exemplo, que engenharia genética é mutação. Como de vez em quando alguém menciona. Porque em engenharia genética, você foi lá e programou a mudança, como você vai mexer num determinado indivíduo. Agora, mudanças que você não programou, mudanças que aconteceram sem querer, acidentalmente, aí sim, elas podem ser colocadas como mutações. Quando a gente fala em mutações, as mutações, elas podem acontecer, basicamente, de duas maneiras. Existem as chamadas mutações gênicas, existem as mutações cromossômicas. Vejamos só qual é a diferença entre a mutação gênica e a mutação cromossômica aqui nesse caso. Ora, uma mutação gênica, gente, ela vai lá e altera a sequência de bases nitrogenadas no gene. No que ela altera a sequência de bases nitrogenadas no gene, ela vai lá e cria um novo gene. Por exemplo, né? Era uma vez o gene que determina olho escuro e ele tem uma determinada sequência de DNA, sei lá, guanina, adenina, timina, timina, citosina. Um belo dia, moçada, nós vamos fazer uma mudança. Eu vou trocar essa timina por exemplo, sei lá, uma adenina, e com isso, um novo gene foi criado. Originalmente, o gene desse jeito, ele era o gene para olho escuro, e agora que eu mudei uma determinada base nitrogenada, a gente altera a proteína que é codificada, e surge o gene para olho claro. Transformei o gene dominante num gene recessivo nesse caso. Essa é a mutação gênica. Ela altera a sequência de bases nitrogenadas no gene. Com isso, cria um novo gene. Você vai pegar, por exemplo, um gene dominante para olho escuro e vai criar um gene recessivo para olho claro. Você vai pegar um gene dominante que determina sangue A e vai fazer um gene recessivo que determina sangue O e coisas do gênero. Então, mutações gênicas. As mutações cromossômicas, gente, elas são diferentes porque elas não alteram a sequência de bases nitrogenadas no gene. Uma vez que você não altera a sequência de bases nitrogenadas no gene, isso quer dizer que você não cria
um novo gene. Opa, eis a grande diferença. Na mutação gênica, o gene azão vira gene azinho. Mexi na sequência de bases do gene, novos genes são criados. Já na mutação cromossômica, eu não vou mexer na sequência de bases do gene. Eu não vou criar um gene novo. Então eu vou fazer o quê? Ora, eu não crio um gene novo, eu não altero a sequência de base no gene. Basicamente, o que eu vou alterar é a posição ou então o número de cópias do gene no cromossomo. Ou seja, gente, quando você fala na mutação cromossômica, o gene A continua sendo A, o gene Azinho continua sendo Azinho. Eu não mexo no gene, eu não crio um gene novo. O que eu vou mexer é na posição do gene no cromossomo ou no número de cópias do gene no cromossomo. Outra possibilidade de uma mutação cromossômica é alterar logo o número total de cromossomos que você tem lá no seu cariótipo. Inclusive, mutações gênicas, eu não consigo ver isso no cariótipo. Quando eu pego o cariótipo de alguém, eu não consigo ver uma mutação gênica. Eu não consigo ver, por exemplo, lá uma doença como albinismo ou daltonismo que surgem devido a mutações gênicas. Por quê? Porque quando você vai lá e altera a sequência de bases de um gene, quando você cria um novo gene, eu troquei uma determinada base nitrogenada. Não dá para ver isso no cromossomo. Isso aqui é tão pequenininho que isso aqui não mexe no cromossomo, não altera o cromossomo. Entretanto, gente, quando você trabalha com mutações cromossômicas, você não vai mexer na sequência de bases do gene, você não vai criar um gene novo, mas você vai mexer no número de cópias do cromossomo, aí vai ter cromossomos a mais ou a menos, dá para ver no cariótipo, né? Quando eu contar o cariótipo, eu vou ver cromossomos a mais, cromossomos a menos. Às vezes, quando você altera lá o número de cópias do gene no cromossomo para mais ou para menos, eu posso alterar o tamanho do cromossomo e isso é visível no cariótipo. Então, as mutações que a gente consegue ver no cariótipo são essas mutações gênicas. Essas aqui não são perceptíveis, elas não são visíveis no cariótipo do indivíduo. As que são visíveis, as que são perceptíveis no cariótipo de alguém são as mutações cromossômicas aqui nesse caso. Aliás, quando a gente fala para vocês em mutações cromossômicas também podem receber o nome horroroso de aberrações cromossômicas. Claro, né, moçada, que chamar alguém de aberração não é nada legal, tanto é que esse nome está caindo em desuso. Entretanto, muitos livros, muitas questões ainda utilizam essa nomenclatura. Então, as mutações cromossômicas, as aberrações cromossômicas, elas, nesse caso, não mexem na sequência de base do gene, não criam um gene novo, não alteram um gene, pronto, deixa eu escrever desse jeito. Essas aqui não vão alterar o gene. O gene A continua sendo A, o gene Azinho continua sendo Azinho. O que você vai alterar é a posição, o número de cópias do gene ou o número de cromossomos. Tanto é que as aberrações cromossômicas, elas podem ser de duas maneiras. Número 1, aberrações cromossômicas estruturais. As aberrações cromossômicas estruturais são aquelas que não alteram o número de cromossomos. Então, nesse caso, quando eu falo numa aberração cromossômica estrutural, a gente não altera o gene, não cria um novo gene, não mexe na sequência de base do gene, a gente, moçada, vai alterar, entretanto, alguma coisa do cromossomo, mas não vai alterar o número de cromossomos. Não deu para entender? Vamos lá, nós temos alguns exemplos. Número 1, você tem a chamada deleção ou deficiência. Gente, na deleção ou deficiência, o nome deleção vem do inglês delete. Apagar, vai faltar um pedaço do cromossomo. Estou desenhando, moçada, o cromossomo não duplicado, né? Normalmente quando a gente apresenta o cromossomo, aquela forma de letra X, né? Porque ele está duplicado para divisão celular, com duas cromátides. Eu vou apresentar o cromossomo com apenas uma cromátide, tá? O cromossomo não duplicado, para poder facilitar a minha vida. Ou seja, eu tinha um DNA, eu tinha uma cromátide, para divisão celular eu vou
duplicar o DNA, passa a ter 2 DNAs, passa a ter aqui uma cromátide, 2 cromátides irmãs unidas pelo centrômero, eu estou representando ele antes da duplicação para facilitar a minha vida. Imaginem que as letras representam genes A, B, C, D e aí vai. Na chamada deleção ou deficiência, nome autoexplicativo, um pedaço do cromossomo vai estar faltando. Nesse caso, está faltando o pedaço D. Notem, gente, que eu não alterei a sequência de bases do gene, não criei nenhum gene novo, não alterei nenhum gene. A continua sendo A, B continua sendo B, C continua sendo C. Eu não alterei o número de cromossomos. Aqui é um cromossomo, aqui é um cromossomo. Entretanto, eu alterei o número de cópias do gene no cromossomo. Tinha uma cópia do gene D, aqui não tem nenhuma cópia do gene D. Então, eu não mexi no gene, A continua A, B continua B, não mexi no número de cromossomos, entretanto, eu alterei o número de cópias do gene. Tinha uma cópia do gene D, agora não tem nenhuma. Claro que uma situação dessas é muito grave, né, gente? Porque se faltar um pedaço do cromossomo, vai faltar algum gene, vai faltar alguma coisa em você. A maioria desses problemas, a pessoa não sobrevive. Na maioria das deleções, o cara vai ter tantos problemas que o zigoto, ele morre sem que sequer origine um embrião, né? Entretanto, tem situações em que o cara chega a sobreviver. Tem um caso, moçada, lá, chamado de síndrome de Cri-du-Chat, em francês, síndrome do miado de gato, onde na síndrome de Cri-du-Chat, na síndrome do miado de gato, você vai ter a deleção do cromossomo de número 5. Falta um pedacinho do cromossomo de número 5. O que mais chama atenção, né, gente, na criança, é que a laringe fica alterada e o choro do moleque fica bem fininho, lembrando lá o choro de um gato, o miado de um gato nesse caso. Daí síndrome de miado de gato. A pessoa ela vai ter alterações cognitivas, retardo mental, ela vai ter lá alterações físicas, né, morfológicas na face, né, um rosto bem característico, né, ou seja, problemas devido a essa mutação. Claro que o pessoal Deus só quer Enem e o resto do mundo se exploda, não vai ter que saber o nome da situação de decorado, não vai ter que saber lá que a síndrome de Cri-du-Chat, que a síndrome do miado de gato é a deleção no cromossomo 5. Mas o pessoal do vestibular tradicional, especialmente os vestibulares mais doidinhos, de vez em quando isso aqui vai aparecer. Uma outra possibilidade de mutação cromossômica estrutural se chama de duplicação. É outro nome autoexplicativo, né, gente? Nesse caso lá, era uma vez o indivíduo, ele tinha lá o cromossomo A, B, C, D, e devido à mutação, o cromossomo dele passa a ficar desse jeito. Vamos lá, moçada, jogo dos 7 erros, o que é que acontece de diferente? A continua sendo A, B continua sendo B, C continua sendo C, D continua sendo D, entretanto, uma cópia extra do gene D acaba aparecendo. Essa aí, gente, é das poucas mutações onde normalmente você não tem problemas em cima disso, porque você não perdeu nada. Ao contrário, você ganhou uma cópia a mais do gene. Ganhar uma cópia a mais do gene acaba sendo interessante por alguns motivos. Motivo, por exemplo, número 1, você agora tem um step, né, em relação ao gene. Eu tinha uma cópia do gene. Se esse gene sofrer uma mutação e ficar defeituoso, eu estou lascado. Só que agora que eu tenho 1, 2 cópias do gene, ora, se um deles ficar defeituoso, não tem problema. Eu ainda tenho um para evitar que eu tenha problemas. Ou seja, é como se essa cópia funcionasse como step, né? Que nem lá o pneu do carro fura, tem um step para poder chegar e repor o pneu que furou. Um dos genes sofreu a mutação, tem o outro para poder garantir que você não tenha problema. Outra coisa bacana em relação à duplicação é a possibilidade de que quando você copia o gene, ele fica livre para poder assumir uma nova função. Tudo bem? Não entendi. Molécula de hemoglobina lá das aulas de proteína apresenta 4 cadeias peptídicas, onde você tem lá, moçada, 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta. Inclusive, né, a gente vai ter um gene A para poder produzir a cadeia alfa, um gene B para poder produzir a cadeia beta aqui na jogada. A gente imagina que originalmente só existia o gene A, e nesse caso só existia o gene A, só existia a cadeia alfa. Um belo dia acontece uma duplicação e você passa a ter
dois genes A, ambos produzindo cadeia alfa. Mas a gente cá entre nós não tem necessidade disso, né? Ora, se você já tem um deles fabricando, para que dois fabricando a mesma coisa? Um belo dia, um deles sofre uma mutação e acaba mudando a sequência. Ou seja, um deles, A, continua sendo igual, entretanto, outro deles sofre a mudança, passa a ser o B e surge o gene da cadeia beta. Hoje em dia, eu só tenho hemoglobina, como ela é, com cadeias alfa e beta, que aconteceram 2 episódios de mutação. A duplicação tinha um A, passa a ter 2 As, e uma mutação gênica, né? Daquelas onde eu vou pegar um dos As e ele passa a ser B, e surge, nesse caso, uma nova cadeia proteica em relação à molécula de hemoglobina, o que acaba sendo mais bacana, tanto é que a hemoglobina que a gente usa até os dias de hoje. Um outro motivo pelo qual você tem lá a duplicação sendo bacana é que quando novas cópias são criadas de um gene, determinadas características elas podem ser mais intensas. Por que tem tanta variação na cor do olho na espécie humana? Provavelmente porque a gente tinha lá originalmente apenas um par de genes determinando a cor do olho, mas houve vários episódios de duplicação. E aí você passa agora, nesse caso lá, a duplicar, teve uma segunda duplicação, duplica de novo, você teve lá uma terceira duplicação, duplica de novo. Então, hoje em dia, moçada, a gente vai ter simplesmente 8 genes determinando a cor do olho de alguém. Quando era originalmente ancestrais nossos, lá do fim do mundo, lá do começo da história da humanidade, ou você era azinho, ou você era azão, ou você era azão. Ou seja, no máximo você tinha 3 possibilidades de cor, né? Ou o olho era claro, ou era médio, ou era escuro. Hoje em dia, com todas essas possibilidades, eita caramba, tem muitas variações possíveis, né? Você pode ser simplesmente com as 8 cópias recessivas, então seu olho vai ser muito claro. Você pode, por exemplo, ter apenas um deles dominante, aí o olho é um pouquinho mais escuro. Você pode, por exemplo, ter 2 deles dominantes e o olho vai ficando mais escuro ainda, ou seja, azul claro, azul médio, azul escuro e vai. Verde claro, verde escuro, né? Mel, castanho, até que você pode ser todas as cópias, nesse caso maiúsculas, e o seu olho vai ser o mais escuro possível. Nota que quando eu só tinha um único par de genes para determinar a cor do olho, ou você era de olho claro, ou médio, ou escuro. Hoje em dia, com 4 pares de genes para determinar o olho, pode ser que você tenha todos eles excessivos, olho azul claro, apenas um deles com gene dominante, olho azul médio, um deles com 2 genes dominantes, azul escuro, ou seja, várias variações aparecem. Na cor da pele é desse jeito. Por que a cor da pele varia tanto? Porque houve várias duplicações no gene que determina a cor da pele, e a cor da pele hoje varia, desde muito clara até muito escura. Você pega, por exemplo, em relação à altura, em relação ao peso, em relação à cor do olho, varia desde muito claro até o olho muito escuro. Tudo isso acontece evolutivamente devido a episódios de duplicação. O que era um único par de genes para determinar a cor do olho, viram 4 pares de genes para determinar a cor do olho. É assim para a cor da pele, né, para a cor do cabelo e aí vai. E as características variam pra caramba. Então a duplicação acaba sendo interessante nesse aspecto. Nós temos, gente, um terceiro exemplo de mutação cromossômica estrutural para lembrar para vocês, que ela se chama de inversão. Outro nome, gente, autoexplicativo, inversão diz respeito lá a você mexer na sequência dos genes no cromossomo. Opa, jogo dos 7 erros de novo? O que será que aconteceu nesse caso, que é que a gente fez aqui no cromossomo? Ora, simplesmente, a posição original dos genes era BCD e agora ela é DCB. A gente mexeu na posição. BCD, DCB, eu inverti. Alguém briga comigo? Ô, Landim, os genes continuam sendo os mesmos, né? B continua B, C continua C, D continua D.
Só fez mexer na posição. Vai influenciar alguma coisa? Claro que vai, gente. No caso dos genes, não tem essa história lá da multiplicação, de a ordem dos fatores não altera o produto. Aqui altera sim. Se você mexer na posição, altera. Por quê? Porque alguns genes regulam outros genes. Alguns genes, do lado do outro, são fundamentais para regular a atividade desse gene. Suponha, por exemplo, que o gene A regula o gene B. Que o gene A é fundamental para regular o gene B. Enquanto o A está do lado do B, B é regulado, então ele funciona normal. Quando eu invertir, agora A não está mais do lado do B. No que A não está mais do lado do B, o A não pode controlar o B desregula e alguma merda pode acontecer. Ou seja, mexeu na posição dos genes, você pode acabar alterando a regulação gênica, porque você afasta genes onde um depende do outro. Então o A regula o B, enquanto o A está do lado do B, está tudo beleza. Quando o A não está mais do lado do B, ele não consegue mais controlar o B desregula, algum problema pode acontecer. Outra coisa que a gente tem de problema na inversão é porque a inversão ela pode mexer na posição do centrômero, né? Centrômero, para quem não lembra, quando eu duplico o cromossomo, aquele ponto onde você vai ligar as fibras do fuso de um lado, fibras do fuso do outro lado, puxa para cá, puxa para lá e quebra o diabo do centrômero, manda metade do cromossomo para um lado, manda metade do cromossomo para o outro lado, faz célula nova, célula nova. Isso aqui, né, gente, é a base para a divisão celular. Então, pego o cromossomo simples, duplica o cromossomo duplo, liga os fios de proteína no centrômero, puxa, quebra, um para um lado, um para o outro, para a divisão celular acontecer. Se a inversão mexer na posição do centrômero, pode ser que na hora que as fibras do fuso tentem encontrar o centrômero, elas não encontrem o centrômero. E aí, no que não encontra o centrômero, a divisão celular, ela desregula. E no que a divisão celular desregula, algum outro problema pode acabar acontecendo. Tanto é que, no meu esquema idiota que eu estou desenhando, imagine, por exemplo, lá, que a letra C está representando a posição do centrômero. Eu vou reconhecer dois tipos de inversão. Chamaremos pelo nome de inversão pericêntrica. Peri quer dizer ao redor, ela é ao redor do centrômero. Nesse caso, a inversão pericêntrica, ela envolve o centrômero. Ou seja, pode notar que o centrômero está na área que foi invertida. Qual é o problema de uma inversão pericêntrica que envolve o centrômero? Isso aqui pode prejudicar a divisão celular. Não estou dizendo obrigatoriamente que ela vai prejudicar, mas ela pode prejudicar a divisão celular. Daí inversões pericêntricas, elas são particularmente preocupantes para mim. Só que a gente tem a pericêntrica, tem outra versão, né? A outra versão se chama paracêntrica. Então, de novo brincando aqui de jogo dos 7 erros, né? A gente pega de novo o nosso simpático cromossomo e a gente está lá mexendo em alguma coisa. Vamos nós, no que é que eu mexi agora, qual foi a alteração que a gente fez em relação a esse cromossomo? Ora, muito simples, né? A continua A, B continua sendo B, C continua sendo C, só que DE foi invertido para ED, ou seja, uma inversão. Percebam que esse C é o centrômero. Esse tipo de inversão, ele acontece numa área que não envolve o centrômero. Daí eu vou chamar essa aqui de inversão paracêntrica. O nome para quer dizer ao lado. Então, nesse caso, ela está ao lado do centrômero. Ela não envolve o centrômero. Então, a área invertida não vai pegar o centrômero. E, nesse caso, essa aqui, não tem perigo de prejudicar a divisão celular. Então, minha preocupação é você mexer na posição do centrômero e as fibras do fuso que vão lá promover a divisão celular não encontrarem o centrômero, não ligarem de maneira apropriada se o centrômero mudou de posição. Só que na inversão paracêntrica, ao lado do centrômero não envolve o centrômero, essa aí não vai, nesse caso, prejudicar a divisão celular. Nós temos, gente,
último tipo de mutação cromossômica estrutural chama de translocação, aqui nesse caso. Quando a gente fala, gente, deixa eu colocar aqui no singular, translocação, gente, ela vai ser a única que merece uma definição mais elaborada, é a troca de pedaços, é a troca de segmentos entre cromossomos não homólogos, entre cromossomos não equivalentes. Posso argumentar que a translocação, ela funciona como uma falha no fenômeno de crossing over. E aí eu aproveito para adiantar uma ideia que a gente vai estudar melhor nas aulas de meiose. Mas, gente, como é que funciona o crossing over? Qual é o objetivo dele? E como é que funciona a tal da translocação em relação ao crossing over nesse caso? Beleza, né? Era uma vez, por exemplo, gente, lá, um par de cromossomos, ABC, Azinho, Bzinho, Czinho. Ora, gente, quando você trabalha com a meiose, você divide o número de cromossomos ao meio, né? Então a gente vai lá ter um par de cromossomos. Vou dizer que a célula é diploide, com cromossomos aos pares 2N. E a meiose, ela separa os cromossomos homólogos. Ela separa os cromossomos do mesmo par. Ou seja, vem um para um lado, um para o outro. Esse aqui vem para cá, esse aqui vai para lá na brincadeira. Sendo que nesse caso, se eu tinha um par e peguei o par, mandei um para o lado, um para o outro, o par, 2N cromossomos, né? Eu vou mandar N para um lado, N para o outro, dá inclusive o nome meiose, né? Eu vou lá e dividir o número de cromossomos ao meio. Eu tinha originalmente 2 cromossomos e agora eu só tenho um cromossomo. Uma coisa que todo mundo lembra é que a meiose, ela produz células sexuais, né? A meiose produz gametas. Então imaginem que eu vou produzir, estou abreviando espermatozoides. Um espermatozoide desse jeito, vou produzir um espermatozoide desse outro jeito na brincadeira. Sabe uma coisa chata? Imagine que os genes maiúsculos A e B determinem, por exemplo, olho preto e cabelo preto. E os genes minúsculos Azinho e Bzinho, eles vão lá e determinam olho claro e cabelo claro. Do jeito que a meiose está acontecendo aqui, eu só posso ter filhos de 2 jeitos. Ou meu filho tem olho preto e cabelo preto, ou meu filho tem olho claro e cabelo claro. Cadê a variabilidade genética? Eu queria, por exemplo, ter um filho de olho preto e cabelo claro, ou então um filho de olho claro e cabelo preto. Só que do jeito que está aqui, não tem como. Porque quem ganhar o gene de olho preto, ganha do cabelo preto. Quem ganhar o gene do olho claro, ganha do cabelo claro. E aí o crossing over, ele vai dar uma mexida nessa situação. Como é que funciona o fenômeno de crossing over? O crossing over, ele troca pedaços entre cromossomos homólogos, ele troca genes. Por exemplo, eu vou trocar azão por azinho. Eu vou mandar azinho para cá e vou mandar azão para lá. Puxa vida, que legal. Depois que eu fizer o crossing over, quando eu fizer essa troca, a gente trocou o gene para olho preto com o gene para olho claro. Faz o seguinte, faz a meiose. Depois que você fez o crossing over, isso quer dizer que eu vou agora ter um espermatozoide, onde eu tenho azinho aqui, ou seja, para olho claro, e eu vou ter azão lá, ou seja, para olho preto. Quem está bem ligado no que eu estou comentando, pode ter notado que originalmente o espermatozoide ele era com a combinação para ter olho preto e cabelo preto. E agora ele tem olho claro e cabelo preto. Uma nova combinação apareceu. Originalmente ele tinha olho claro e cabelo claro. Agora ele tem olho preto e cabelo claro. Uma nova variedade aconteceu. Ou seja, gente, o objetivo do crossing over é exatamente aumentar a variabilidade genética. Agora, como é que ele aumenta a variabilidade genética? Criando novas combinações que não havia antes. Nesse caso, originalmente, todo mundo que tinha olho preto tinha cabelo preto. Quem tinha olho claro tinha cabelo claro. Graças à troca que acontece no crossing over, eu passo a ter a possibilidade de olho claro com cabelo preto
eu passo a ter a possibilidade de olho preto com cabelo claro, ou seja, duas combinações novas aparecem. Aumenta a variabilidade genética no sentido de que eu posso ter filhos geneticamente diferentes. Meus espermatozoides agora, eles carregam novas combinações de genes para eu ter filhos de uma variedade diferente. Tanto é que você pensar no seu irmão não é igual a você. Às vezes você tem olho escuro, seu irmão tem olho claro. Às vezes você tem cabelo claro, seu irmão tem um cabelo escuro. O que acontece é que o crossing over ajuda a promover essas mudanças. Gente, o crossing over é muito lindo, ele é muito fofo, sendo que o crossing over, ele é uma troca de pedaços entre cromossomos homólogos, né? Pode notar que eu estou analisando aqui um par de homólogos, esse cromossomo é homólogo desses. Estou trocando genes equivalentes, olho com olho, cabelo com cabelo. E a translocação é o crossing over errado. Ao invés de você trocar segmentos de cromossomos homólogos, você vai trocar segmentos entre cromossomos não homólogos, cromossomos que você não deveria trocar. Uma falha no crossing over. Lembrando que o crossing over, nesse caso, ele vai ser a troca de pedaços, a troca de segmentos, de trechos entre cromossomos equivalentes, entre cromossomos homólogos, exatamente para poder promover aumento de variabilidade genética. Né? O fenômeno lá de translocação é um crossing over que saiu errado. Né? Falaremos sobre crossing over com mais carinho nas aulas de meiose lá na frente. Por enquanto a gente quer conversar com vocês sobre a translocação, sobre o erro no crossing over e as suas consequências. Pega, por exemplo, moçada lá, de novo, um par de cromossomos. Na verdade, agora eu vou desenhar dois pares de cromossomos com vocês. Então tem lá ABC, Azinho, Bzinho, Czinho. Deixa eu colocar aqui outro par. DEF, Dzinho, Ezinho, Fzinho. E, gente, o que é mesmo crossing over? Crossing over é a troca de pedaços entre cromossomos equivalentes. Se eu trocar Azão com Azinho, é crossing over. Se eu trocar Dzão com Dzinho, é crossing over. Mas como é que funciona mesmo a translocação? É a troca de pedaços entre cromossomos não equivalentes. Ou seja, se eu trocar C com F, ora, já não são cromossomos equivalentes, já não são genes equivalentes. Isso aqui, gente, será uma translocação. Isso vai gerar cromossomos, no mínimo estranhos, né? Que era para o cromossomo C, A, B, C. E agora o cromossomo está A, B, F, aqui na brincadeira. Era para o cromossomo C, D, E, F. E agora o cromossomo está D, E, C. Ou seja, os cromossomos, eles estão bem alterados em relação ao que eles deveriam ser. Landinho, os genes continuam sendo o mesmo, tá? C continua sendo C, F continua sendo F. Por que translocação é um problema? É o mesmo lance da inversão, né? Imaginem duas coisas. Número um, que um gene às vezes regula o gene que está do lado. Suponha que o gene B regulasse o gene C. Enquanto o B está do lado do C, o C é regulado. Mas agora que B não está do lado do C, o C pode desregular, ele pode deixar de funcionar. Sei lá, imaginem que E regula F. Nesse caso, agora que E está longe de F, F não é regulado, algum problema pode acontecer. O outro problema em relação à translocação é que a translocação ela pode mexer na posição do centrômero. Uma vez que a translocação mexe na posição do centrômero, que nem acontece com a inversão, se ela, moçada, mexe na posição do centrômero, pode alterar a divisão celular. Se ela não mexe na posição do centrômero, não pode prejudicar a divisão celular, mas se ela mexe na posição do centrômero, ela pode prejudicar sim a divisão celular. Então seria outro problema em relação à translocação. Eu vou colocar aqui exemplos, mas aquele lance. Pessoal do Eu Só Quero Enem, o resto do mundo se foda, não se estressa com os exemplos. Vestibular tradicional, e olhe lá, os mais doidinhos, talvez eles toquem no assunto. Existe um episódio chamado de cromossomo Filadélfia, onde o cromossomo Filadélfia, ele vai ser uma translocação do cromossomo 9 com o cromossomo 22. E o problema, cara, é que quando você tem essa translocação,
você acaba alterando a posição de alguns genes que regulam a divisão celular. E no que você altera a posição desses genes que regula a divisão celular desregula e com isso aumenta pra caramba o risco de leucemia. Ou seja, se você sofrer translocação desse jeito, você acaba alterando a posição de alguns genes fundamentais para regular a divisão celular, bagunça a divisão celular, pode surgir câncer do tipo leucemia. Você tem, gente, um outro exemplo que a gente pode colocar para vocês? Diz respeito ao que acontece lá com a síndrome de Down. Pera aí, Landim. Síndrome de Down, não é quando o amigo tem 3 cromossomos 21? Gente, 99,5% dos casos de síndrome de Down é a trissomia do 21. Então você tem um cromossomo 21, 2 cromossomos 21, 3 cromossomos 21 e você terá síndrome de Down. Entretanto, uma pequena fração dos indivíduos com síndrome de Down, a origem é diferente. Ao invés de você ter 3 cromossomos 21 inteiros, você tem uma translocação do cromossomo 14 ou do cromossomo 15 com o cromossomo 21. Em outras palavras, normalmente o cara com síndrome de Down tem 3 21s inteiros. O que acontece às vezes é que o amigo Down, ele tem 2 cromossomos 21 somente. Entretanto, você pega lá o par de cromossomos 14 ou 15 e o cromossomo 14 ou 15 tem um pedaço extra de cromossomo 21. Landim, como é que esse pedaço de cromossomo 21 veio grudar no cromossomo 14 ou no 15? Translocação. Não era para acontecer, mas na hora da divisão celular você teve uma troca errada e um pedaço do cromossomo 21 veio parar no 14. Aí pode ser que o indivíduo fique com 2 cromossomos 21 inteiros, um cromossomo 21 inteiro, um cromossomo 21 inteiro e um pedacinho do cromossomo 21 grudado no 14 ou no 15 e ele vai ter síndrome de Down também. Claro que quando o amigo tem síndrome de Down, porque ele tem 1, 2, 3 cromossomos 21 inteiros, essa síndrome de Down, ela é muito mais intensa em termos de efeito do que essa aqui. Porque essa aqui o cara tem, entre aspas, 3 cromossomos 21 inteiros. 1, 2, 3. E nessa aqui, o cara vai ter uma versão mais leve da síndrome de Down, os sintomas menos fortes, porque o cara não vai ter 3 21s, ele vai ter 2 21s inteiros, mais um pedacinho de cromossomo 21. Então ele tem 2 cromossomos 21, mais um pedaço de cromossomo 21 grudado no cromossomo 14 ou no cromossomo 15, também vai ser síndrome de Down. Claro que a síndrome de Down, o mais comum não é essa aqui, né? Então essa síndrome de Down da translocação, do cara ter 2 21s inteiros e mais um pedacinho do 21 grudado no 14 no 15, é mais raro. O mais comum, 3 cromossomos 21, mas aí já é outro tipo de mutação cromossômica. Até agora eu estava falando da mutação cromossômica estrutural. Segundo tipo, você tem as mutações cromossômicas numéricas. Vamos lá conversar um pouquinho sobre as mutações cromossômicas numéricas?